inteiro brigou por causa disso. A Netflix bancou a teoria, mas a ciência acaba de destruir o único pilar que sustentava a Cleópatra Negra. O esqueleto usado como prova era, na verdade, de um menino. Oi, coroados e curiosos, eu sou a Steph e hoje a gente vai parar de opinar para ler o que os documentos e o DNA dizem. O erro da Netflix foi maior do que você imagina. Em 2023, a Netflix lançou um documentário chamado Rainha Cleópatra. Cleópatra era interpretada por uma atriz negra. A produção foi de Jada Pinkett Smith. E o documentário afirmava com autoridade de produção histórica que a Cleópatra era negra. O governo egípcio entrou com uma petição para retirar o documentário da plataforma. Historiadores clássicos de múltiplas universidades publicaram críticas e nas redes sociais a discussão virou um dos debates mais acalorados sobre representação, identidade e história que o mundo digital produziu em anos. Hoje eu vou entrar nesse debate com documentos, com a ciência e sem fingir que a questão é mais simples do que é. E antes de continuar, é claro que sempre tem uma pessoa chata, então eu preciso estabelecer uma coisa clara. Esse vídeo não é sobre representação negra em filmes e séries. Representação importa, discussões sobre quem interpreta quais papéis são legítimas e necessárias. E eu não tô aqui para dizer que pessoas negras não devem interpretar figuras históricas. Esse vídeo é sobre outra coisa, sobre o que os documentos históricos e a ciência dizem sobre a etnia real da Cleópatra e sobre por que a teoria de que ela era negra no sentido de ascendência africana subariana é incompatível com o que sabemos, incluindo uma descoberta de 2025 que destruiu o único pilar físico dessa teoria. Vamos começar pelo básico, porque é impossível entender o debate sem entender quem eram os Ptolomeus. Cleópatra, a última rainha ativa do Egito, que inclusive era Cleópatra VII, a que se envolveu com Júlio César e Marco Antônio, era da dinastia Ptolomeica. E essa dinastia não era egípcia de origem, era macedônica. Quando Alexandre o Grande morreu em 323 a.C., sem herdeiro direto capaz de governar, o imenso império que havia construído foi dividido entre seus generais. O Egito coube a Ptolomeu I Sóter, um macedônio, grego do norte, general de confiança de Alexandre, e ele fundou a dinastia que governaria o Egito por mais 300 anos, até a morte da Cleópatra em 30 a.C. Durante esses 300 anos, os Ptolomeus fizeram algo que era incomum pelos padrões da antiguidade. Começaram a se casar conscientemente entre si, irmão com irmã, primo com prima, tio com sobrinha. Parecia Game of Thrones. Era uma prática para manter a pureza da linha dinástica e para consolidar o poder dentro da família. Os historiadores modernos calculam que ao longo das gerações ptolomeicas o grau de consanguinidade era extraordinariamente alto, o que significa que a variabilidade genética dentro da dinastia era baixa. Não é especulação, está nos registros. A própria Cleópatra se casou com o irmão, Ptolomeu XIII, o casamento que Júlio César interrompeu quando tomou o partido dela na Guerra Civil Egípcia. O pai dela, Ptolomeu XII Auletes, era filho de um relacionamento dentro da família ptolomaica. O consenso entre historiadores clássicos é que Cleópatra era predominantemente de ascendência greco-macedônia, com uma possibilidade menor de ascendência iraniana através de conexões com a dinastia Seleucida. Não há consenso acadêmico sério sobre a ascendência africana subariana, mas existe um espaço de incerteza, e é nesse espaço que a teoria da Cleópatra Negra existe. O espaço é o seguinte: a identidade da mãe da Cleópatra não está documentada. A mãe da Cleópatra não aparece em registros históricos com nome e origem confirmados. E é nessa ausência de documento que surge o argumento: se a mãe era desconhecida, talvez fosse de origem africana. O problema com esse argumento é que a ausência de evidência não é evidência de origem africana. A ausência de evidência é simplesmente ausência de evidência. E quando você olha para o contexto em que os Ptolomeus operavam, a corte de Alexandria, os círculos aristocráticos gregos, macedônios, iranianos, com os quais a família se relacionava, a prática consistente dos casamentos endogâmicos, a hipótese mais provável para a origem da mãe desconhecida da Cleópatra é que era, como praticamente todas as outras consortes ptolomaicas, alguém do mesmo ambiente, greco, macedônio ou helenístico. Mas tinha um argumento adicional, um argumento físico baseado em arqueologia, um esqueleto encontrado em Éfeso
que alguns pesquisadores identificaram como sendo da irmã da Cleópatra, Arsinoe IV, e que mostrava, segundo esses pesquisadores, características físicas de ascendência africana. Se a Arsinoe tinha ascendência africana e se elas tinham a mesma mãe desconhecida, então talvez a Cleópatra também tivesse. Esse era o único pilar físico da teoria, e em 2025 esse pilar desmoronou completamente. Arsinoe era irmã da Cleópatra, provavelmente meia-irmã, já que compartilhavam o pai Ptolomeu XII, mas possivelmente tinham mães diferentes. Ela era a rival política da Cleópatra. Quando a Guerra Civil Egípcia explodiu entre Cleópatra e o irmão Ptolomeu XIII, Arsinoe ficou do lado do irmão e liderou tropas egípcias contra o Júlio César. Quando César e a Cleópatra venceram, Arsinoe foi capturada. O César a levou para Roma, onde ela apareceu no Triunfo de César, um espetáculo humilhante para ela, mas que aparentemente comoveu o povo romano, que sentiu pena da jovem princesa acorrentada. Arsinoe foi enviada para o exílio em Éfeso, na costa atual da Turquia, onde ficou no santuário de Ártemis, um local sagrado que teoricamente a protegia de execução. Mas Cleópatra, que via a irmã como ameaça constante ao próprio poder, convenceu Marco Antônio a mandá-la assassinar. Arsinoe foi assassinada então em 41 a.C., provavelmente com cerca de 20 e poucos anos. Em 1926, os arqueólogos que escavaram o Éfeso encontraram uma câmara funerária dentro de uma estrutura conhecida como octógono, chamado assim pela forma de 8 lados, e essa câmara continha ossos. A localização era ilustre dentro da cidade, o tipo de local reservado para enterramentos de alto status, e tinha conexões históricas que tornavam plausível ser o túmulo da Arsinoe. O crânio foi escavado em 1929 e ao longo das décadas seguintes, especialistas olharam para esses ossos e para esse crânio tentando determinar: era Arsinoe? E se fosse Arsinoe, o que os ossos dizem sobre sua origem étnica e, por extensão, sobre a origem da mãe desconhecida que ela e a Cleópatra talvez compartilhassem. Em 2009, a arqueóloga Hilke Trun, do Instituto Austríaco de Arqueologia, publicou uma análise que gerou comoção internacional. Ela argumentava que os ossos eram da Arsinoe e que a reconstrução facial do crânio mostrava características de ascendência africana, especificadamente uma mistura que incluía componentes europeus, egípcios antigos e africanos subsaarianos. Se Arsinoe tinha essa ascendência e talvez a Cleópatra e a Arsinoe tinham a mesma mãe, então a teoria da Cleópatra negra tinha base física. A mídia internacional foi ao delírio, a BBC produziu um documentário, manchetes em todo o mundo. A teoria tinha, até agora, aparentemente evidência arqueológica. Mas os problemas com a análise de Tur eram sérios e foram apontados imediatamente por outros especialistas. A historiadora Mary Baird, professora de Cambridge, uma das vozes mais respeitadas da história antiga no mundo anglófono, publicou uma crítica direta. Primeiro, não tinha nome no túmulo, e o argumento de que a arquiteta invocava o faraó de Alexandria não fechava. Segundo, o crânio não tinha sobrevivido intacto, e o esqueleto era de uma pessoa mais jovem que Arsinoe tinha sido na morte. Os ossos sugeriam 15 a 18 anos, enquanto Arsinoe tinha por volta de 20 e poucos quando foi assassinada. Terceiro, Arsinoe e Cleópatra provavelmente não tinham a mesma mãe, o que tornava o argumento ético inválido, mesmo que os ossos fossem da Arsinoe. Então, em 2025, 16 anos depois da análise de Trun, pesquisadores conduziram um novo estudo forense genético sobre os ossos. O resultado foi definitivo e devastador para a teoria. Os ossos eram de um menino e não da irmã da Cleópatra. Então, o único pilar físico da teoria da Cleópatra negra, o esqueleto que supostamente mostrava características africanas da irmã da Cleópatra, era o esqueleto de uma criança ou adolescente do sexo masculino. A identificação estava errada desde o começo e com ela, esse argumento de evidência física desapareceu completamente. Agora que a gente estabeleceu o que a ciência diz, a gente precisa falar sobre da onde vem a teoria e o que ela representa, porque a teoria da Cleópatra negra não surgiu em 2023 com a Netflix, tem história longa. A professora Mary Leflowski rastreou as origens modernas da teoria até um livro de 1946 chamado World's Great Men of Color, escrito por J.A.
Rogers. Rogers era um jornalista, historiador, amador, jamaicano-americano, que produziu uma série de livros argumentando que figuras históricas importantes eram de ascendência africana, incluindo a Cleópatra. O trabalho dele era mais uma afirmação cultural do que uma pesquisa histórica rigorosa, e as alegações sobre a Cleópatra não tinham nenhuma base documental histórica, mas a ideia pegou. Circulou em círculos afrocientistas ao longo do século XX. Em 2002, a revista Ebony publicou um artigo intitulado Cleópatra era negra, que trouxe o debate para uma audiência popular mais ampla. E quando a Netflix lançou o documentário em 2023, estava trabalhando dentro de uma tradição que tinha construído uma narrativa alternativa por décadas. Agora, isso é importante. É necessário entender o que está por trás dessa narrativa e por que ela não surgiu do nada e não é totalmente sem sentido como um impulso cultural. O Egito Antigo é geograficamente africano. As representações da Cleópatra na cultura popular ocidental, desde Hollywood, com a Elizabeth Taylor, sempre a retrataram como europeia clara, o que também é uma distorção. O Mediterrâneo antigo era um espaço de mistura e contato entre culturas, e pintar qualquer figura histórica desse período como puramente europeia, no sentido moderno, também é uma simplificação. E existe uma longa história de Hollywood apagando a africanidade do Egito Antigo, colocando atores brancos em papéis de faraós e figuras egípcias que eram geograficamente africanas, criando uma narrativa de que civilização avançada no norte da África era, de alguma forma, separada da África. Esse apagamento é real e merece ser criticado. Mas crítica ao apagamento histórico não é o mesmo que criar uma narrativa alternativa sem base documental. E a questão específica sobre a Cleópatra não é sobre o Egito Antigo em geral, é sobre uma mulher específica, de uma dinastia específica, com genealogia razoavelmente bem documentada. E essa genealogia aponta para a ascendência greco-macedônia predominante. O historiador egípcio Zaki House, ex-ministro de Antiguidade do Egito, que não tem nenhum interesse em apagar a africanidade do Egito Antigo, foi direto quando o documentário da Netflix foi lançado. Cleópatra era grega, a dinastia era grega. A caracterização como negra no sentido de teoria afrocientista é historicamente incorreta, e o governo egípcio, que é africano, que governa o país onde a Cleópatra viveu e governou, protestou também formalmente contra essa representação da Netflix. Isso é um detalhe que importa. O protesto não veio de europeus defendendo uma narrativa de uma Cleópatra europeia. Veio de egípcios protestando contra a representação de uma rainha da história do próprio país. A teoria da Cleópatra negra não é uma correção histórica, é uma projeção cultural compreensível em termos de contexto, mas incompatível com documentos e também com um documentário. Agora vamos fazer a pergunta honesta. O que os documentos, então, e a arqueologia sugerem sobre a aparência e etnia da Cleópatra? Primeiro, documentos escritos, fontes gregas e romanas contemporâneas que descreviam Cleópatra, Plutarco, Cícero e Estrabão, não a descrevem em termos raciais, da forma que faríamos hoje. Não dizem se ela era clara ou escura, grega ou egípcia, de aparência. O que dizem era que ela era muito inteligente, que falava 9 idiomas, incluindo o egípcio, e nenhum Ptolomeu antes dela tinha aprendido egípcio, que tinha uma presença carismática, avassaladora e que a voz era notável. A famosa frase do Plutarco era que a beleza da Cleópatra não era incomparável, tinham mulheres mais belas, mas que a combinação de inteligência, voz, presença e charme tornava esse contato com ela irresistível. Isso não diz nada sobre a cor da pele ou origem étnica no sentido moderno. Segundo as representações visuais contemporâneas, existem também moedas ptolomaicas com o rosto da Cleópatra. Eles mostram uma mulher com traços que os historiadores descrevem como consistente com o tipo mediterrâneo helenístico. Nariz proeminente, queixo forte. Não são traços que os arqueólogos associam especificadamente com ascendência africana subsaariana. Terceiro, contexto dinástico. Quando você traça, então, a genealogia ptolomaica, você vê que a Cleópatra descende de Ptolomeu Sóter, macedônio, general do Alexandre. E as gerações seguintes, então, como eu comentei, casaram-se predominantemente entre si e com aristocratas do mundo helenístico, grego, macedônio, às vezes iraniano, via casamentos com a dinastia Seleucida. Não há ponto conhecido na genealogia ptolomaica onde a ascendência africana teria entrado.
A mãe desconhecida da Cleópatra é o único espaço de incerteza real. E foi isso que eu já expliquei. No contexto da corte ptolomaica, o mais provável é que fosse uma mulher do mesmo círculo helenístico, mas a gente não sabe. O que os especialistas dizem é que ela provavelmente tinha aparência de uma mulher do Mediterrâneo Oriental, região que hoje inclui Grécia, Turquia, Levante, norte do Egito, não branca europeia no sentido norte-europeu moderno, não negra africana no sentido subsaariano, mediterrânea, com a variedade de tons de pele, traços e características que essa região produz. Isso significa que ela poderia ter sido mais escura do que a Elizabeth Taylor? Provavelmente sim, mas mais escura que a Elizabeth Taylor não é a mesma coisa que negra, no sentido em que a teoria afrocentrista usa o termo. Então, por que isso importa? Porque um vídeo sobre a etnia de uma rainha que viveu há 2000 anos importa. Porque a discussão sobre Cleópatra não é sobre Cleópatra. É sobre como usamos a história e sobre como usamos ou abusamos da história para construir narrativas identitárias no presente. O problema com o documentário da Netflix não era a atriz negra no papel principal. Uma produção pode fazer escolhas criativas sobre representação. Isso acontece em teatro, ópera e cinema. O problema era a afirmação de autoridade histórica. O documentário se apresentou como Rainha Cleópatra, documentário, não ficção criativa, não reimaginação, e afirmou que a Cleópatra era negra como fato histórico e convocou especialistas para validar essa afirmação. Quando você rotula algo como documentário e faz afirmações históricas específicas, você está reivindicando um padrão de evidência diferente de quando você faz ficção criativa, tipo Bridgerton colocar rainha negra. E as afirmações do documentário não resistem a esse padrão. A teoria não tem base documental sólida. E o esqueleto de Éfeso era um menino e foi descoberto em 2025. E tem uma ironia específica no documentário da Netflix que precisa ser nomeada. Ao insistir que a Cleópatra era negra sem base documental, o documentário estava em certo sentido fazendo a mesma coisa que critica em Hollywood. Hollywood apagou a africanidade do Egito Antigo, projetando europeus em papéis egípcios. O documentário projetou uma identidade específica contemporânea sobre uma figura histórica complexa, sem base nas evidências. Os dois movimentos são projeção. Enfim, a história da Cleópatra não precisa ser reescrita para ser extraordinária. Ela era a governante mais poderosa do Mediterrâneo no seu tempo. Falava 9 idiomas, quando nenhum Ptolomeu antes dela havia aprendido o egípcio do próprio povo que governava. Derrotou a tentativa do irmão de tomar o poder, sobreviveu e prosperou politicamente durante anos ao lado dos homens mais poderosos de Roma. Quando percebeu que a derrota era inevitável, recusou aparecer no triunfo de Otaviano e escolheu a própria morte. Essa mulher não precisa ser reescrita como negra para ser extraordinária e da história africana e mundial. Ela já é. O Egito que ela governava era africano. A cidade que ela administrava, Alexandria, um dos maiores centros de conhecimento da antiguidade, era africana. A civilização sobre a qual ela tinha autoridade era africana, mas ela era, pela melhor evidência disponível, de ascendência greco-macedônia predominante. Dizer isso não é apagar nenhuma herança, é respeitar o que os documentos mostram. A questão de representação em filmes e séries, quem interpreta quais papéis, como a diversidade é não refletida na produção cultural, é uma discussão legítima e importante. Mas essa discussão não é melhor servida para afirmações históricas incorretas. É melhor servida por honestidade sobre o que sabemos e o que não sabemos e separar a ficção criativa de documentário histórico. Isso não diminui a Cleópatra, não diminui o Egito, não diminui a África. É só o que os documentos dizem. E os documentos merecem respeito. Eu sou Steph e obrigada por estar aqui. Esse foi um vídeo difícil de fazer sobre um tema onde é fácil ser mal interpretado. Então eu precisava fazê-lo da forma mais honesta que eu consigo. Se você ainda não se inscreveu no canal, essa é sua deixa. Aqui o cafezinho nunca esfria e as intrigas da história são sempre servidas quentinhas para você. Nós temos vídeos novos todos os dias, às 8 horas da noite. Um beijo e eu te vejo amanhã pro próximo Steph Flix.